Muito bem, de volta aqui com o seu Abrindo o Jogo, hoje especial, estamos falando de basquetebol e convidamos aqui o Demetrios, que hoje é técnico do Minas e também teve uma história bacana aí no basquete brasileiro. Ô Demetrios, a pergunta que eu ia te fazer, que eu deixei no bloco anterior, é a seguinte: a gente falava de questão técnica com físico, a gente teve aqui o famoso Oscar Mão Santa, né? Que era santa mesmo, né, Demetrios? Você teve com ele jogando muito tempo, a mão era santa mesmo. O Oscar tinha lugar em alguma equipe hoje aqui no Brasil para disputar um NBB, por exemplo? Não, com certeza, o Oscar foi um fenômeno e eu acho que ele sentiria um pouquinho de dificuldade física, né, pelo contato, mas ao mesmo tempo ele era um cara forte, era um cara grande, tinha um arremesso alto, então era difícil de marcar. Então era um jogador que com certeza teria espaço hoje em qualquer lugar do mundo, pelo potencial, principalmente pela visão de cesta que ele tem. Você atuou ao lado dele, né? Que você falou da dificuldade de marcar, tinha um arremesso alto. O que você aprendeu muito com o Oscar? Acredito que você se espelhou nele também, né? Porque ele é um pouquinho mais velho que você, então você vê aí crescendo e vendo o Oscar jogar, né? O Oscar no começo da minha carreira sempre foi um exemplo, né? Pela dedicação que ele tinha, pela vontade de ganhar, é um cara que não aceitava perder de jeito nenhum e pelo empenho dele, né? Pelo treinamento, é um cara que sempre treinava mais que todo mundo e isso servia muito de exemplo para mim, né? Porque se você quiser chegar a um lugar mais alto, você não pode ser comum, você não pode estar no nível de todo mundo, você sempre tem que estar treinando para sempre desenvolver algo mais, para sempre você crescer um pouco mais. Então, hoje também tento passar isso para os jogadores, para quem quiser chegar a nível de seleção brasileira, é um trabalho árduo, mas ao mesmo tempo é muito gratificante. Agora, você tocou num assunto aí que quando a gente conversa com as pessoas mais antigas, de qualquer modalidade esportiva, a questão de treinar um pouco mais, ficava depois do treino. Hoje é um pouco difícil de você ver isso, mas você que teve essa formação na sua base e tudo, você passa isso para os jogadores também? A gente conversa, por exemplo, com um treinador de futebol, fulano batia falta, mas o Zico ficava batendo não sei quantas bolas depois do treino e tudo. Você passa isso para os seus jogadores também, não? Eu passo. É difícil o jogador entender, talvez ele não entenda isso, mas eu passo. Eu falo para eles da importância de você ficar arremessando, treinando bastante arremesso, treinando drible, treinando vários fundamentos do basquete, porque isso vai te dar uma confiança para o jogo. Eu falo que ganhar ou perder é consequência do jogo. Um tem que ganhar, outro tem que perder. Mas o importante é você se doar ao máximo e você fazer o máximo. Para acabar o jogo, se você perdeu, você vai falar: eu me dediquei, eu fiz o que eu tinha que fazer. E não ficar arrependido: poderia ter feito diferente, poderia ter feito assim. Não. Se você fez aquilo que tinha que fazer, você está com a consciência tranquila e as suas chances de vitória também aumentam com isso, porque você está mais preparado, você está mais confiante. Então a gente tenta passar isso para o atleta, para eles levarem isso ao longo da sua carreira e terem sucesso com isso, porque com certeza as chances aumentam deles estarem num nível bem alto. Você faz parte, voltando a falar de seleção brasileira, você faz parte da comissão, né? Você trabalha como scout, né? Que é aquele, você assiste, vamos colocar aí, explicando para o nosso espectador, você assiste os jogos, faz decupa ali todo o resultado, enfim, os dados do jogo, né? Do adversário brasileiro, né? Você tem em mente chegar a uma seleção brasileira como treinador, Demetrios? A partir do momento que eu me tornei técnico, o meu pensamento sempre foi seleção brasileira. Eu tenho o mesmo pensamento quando eu era jogador. Quando eu era jogador, eu queria chegar numa seleção brasileira, eu queria estar entre os melhores do Brasil. Como técnico, para mim não é diferente. Como técnico, eu penso do mesmo jeito. Eu estou nesse meio, respeitando todos os técnicos que estão aí, mas o meu objetivo é chegar numa seleção brasileira, dirigir o Brasil numa Olimpíada, num Mundial, num torneio internacional e colocar tudo aquilo que eu venho estudando, que eu venho aprendendo, que a gente vem evoluindo. Então isso aí não sai da minha cabeça, lógico que tudo tem seu tempo e na verdade, pela minha curta carreira como técnico, também já tenho conquistas aí que me satisfaz muito, que é, por exemplo, estar numa seleção brasileira nas categorias de base e participando da comissão técnica do adulto também. Hoje, o técnico do Brasil é um estrangeiro. Isso. Teve um longo período que, em certo momento, seria questionado. Você acha que isso é interessante também para o país, trazer um outro treinador com outro tipo de pensamento, de cultura e inserir isso? Porque o Brasil tem colhido bons resultados. Em Londres foi o 5º colocado, agora no Mundial o 6º colocado. Eu acho que o Brasil ele voltou a ter um respeito internacional com a vinda do Rubem Manhano, né?
é um técnico campeão olímpico e veio num momento importante para o Brasil, onde aí o Brasil já classificou para uma Olimpíada e está tendo bons resultados. Eu acho que pela experiência dele, pelo nível dos atletas que tem no Brasil, foi importante para a gente ter um conhecimento maior, para os técnicos brasileiros terem um conhecimento maior de como que é um treinador internacional. O importante dele estar aqui não é só ele dirigir uma seleção brasileira, é quem está aqui no Brasil tentar aprender com ele o que ele tem para ensinar, entendeu? Então, participando dos treinos da seleção, vendo os treinos de uma seleção brasileira, eu acho que isso faz com que cada um, não que vá virar um Rubem Manhano, não é isso, mas que você pegue as coisas boas dele e que possa incorporar no seu estilo de jogo. Então isso aí pode ajudar bastante aos técnicos brasileiros, porque eu acho que vai ter um momento que os técnicos brasileiros vão ter que assumir essa posição. Voltar a assumir, né? Que eu acho que é uma coisa natural, mas ao mesmo tempo tem que estar preparado para essa situação. E você, nesse caso, está aproveitando bastante, né? Como scout ali, bem de perto, né? Com certeza, o dia a dia, né? É importante você ver o dia a dia, a fala do treinador, como que ele fala, como que ele se coloca perante os jogadores, né? O respeito que os jogadores têm com ele. Então esse dia a dia é importante e é o que eu falei. Tem algumas coisas que eu gosto, tem algumas coisas que eu acho que não se encaixa, então em termos de toda essa avaliação, eu tento traçar o meu perfil para tentar passar para a minha equipe e tentar buscar com que eles tenham o melhor desempenho possível. Vamos falar do Minas um pouquinho então, do seu trabalho aqui. Vai começar a NBB em novembro. Qual que é a sua expectativa? No último campeonato você teve uma boa posição, você classificou em 4º lugar, né, com a equipe de Limeira, né? Isso. E o projeto do Minas, o que seduziu então a iniciar esse trabalho aqui? O projeto do Minas é um projeto a longo prazo, né? A gente está tentando fazer uma mescla de jogadores jovens com jogadores experientes. Hoje nós temos apenas 3 jogadores adultos que estão tentando passar uma experiência para os mais novos. Na verdade, hoje precisamos de mais 2 jogadores numa posição, de armador e na posição 4, mas o que mais me encanta é a estrutura do clube, o investimento que o clube faz nessas categorias de base, que eu gosto de trabalhar com jogadores mais novos, e um projeto a longo prazo, porque não adianta hoje você trabalhar um ano, um período curto, e depois já tentar montar totalmente outra equipe. Eu acho que a gente tem que ter paciência nesse começo, mas ao mesmo tempo é uma geração que tem potencial e pode chegar longe no basquete brasileiro. E nesse caso, então, o Minas, nesse primeiro momento, vai buscar o quê? Trazer jogadores mais jovens para serem revelados? Vai buscar uma posição intermediária do campeonato? Hoje, esses jogadores mais jovens, o clube já tem, né? Tanto é que o Sub-22 do Minas, os meninos até 22 anos, são vice-campeões brasileiros, vice-campeões da Liga Nacional de Basquete. Falta rodar eles um pouquinho. Agora eles com mais experiência, que é esse objetivo, colocar eles numa Liga Nacional, com mais tempo de quadra e junto com alguns jogadores experientes. E em termos de classificação, o nosso objetivo nessa liga é classificar para o playoff. A gente quer ficar entre os 12 primeiros colocados aí, porque aí o playoff já passa a ser um outro campeonato e aí é uma questão de momento. Quem tiver no momento melhor tem maiores chances. Mas se a gente chegar nessa posição, já é um grande feito. Demetrios, obrigado, viu, pelo papo aqui com a gente. Foi legal, bem esclarecedor. A gente sabe que você tem uma história muito bonita dentro do basquetebol brasileiro e agora também junto com a seleção brasileira. A gente deseja sorte a você aqui no Minas, principalmente. A gente quer que o esporte mineiro seja levantado novamente no vôlei, no basquete. E muito obrigado pela entrevista aqui. Beleza, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade da gente estar podendo falar um pouquinho do trabalho, um pouquinho do que é o basquetebol. Acho que quanto mais espaço o basquete tiver na mídia, é bom para todo mundo. Estamos chegando então ao final aqui do seu Abrindo o Jogo de hoje. Destrinchamos bastante aqui a carreira do Demetrios, que hoje é técnico do Minas, e falamos aqui sobre o basquetebol. Até semana que vem, galera. Um abraço. Tchau.